Saudação de paz, guerreiros. Então aqui vai ser um breve resumo da aula anterior. Eu mostrei onde foi a origem, Eu mostrei onde foi a origem da teoria do intervalo. Aqui, ó. Teoria do intervalo, conhecendo aí também sendo Gar, o Gepe Theory. Mostrando ali diante do século XVI, por quem? Pelo próprio Thomas, aqui, ó, pelo próprio Thomas Hobbes, que desenvolveu ali durante o século XIX. Diante do século XIX, a Bíblia a Scofield Referência Bíblia, do século XIX ali, ó, Scofield, Você vê aqui datado, aqui era um ministro presbiteriano escocês, e aqui o próprio Scofield também, ali diante da sua versão, a de 1909, aqui o ministro, diante de 1780 a 1847, até chegar diante dos pentecostais, no famoso século XX, onde o evolucionismo estava em massa, e onde o uniformismo também, a ideia, aqui é o Finis Jennings Dake, onde ele entra ali com a sua versão bíblica, também ele datado ali de 1902 até 1987. Olha onde já se encontramos, em 1987, agora pertinho de nós, todo alimentando essa determinada ideia, porque eu mostrei que o evolucionismo, entendeu? E o próprio uniformismo estava em ação aqui diante da geologia de Lyell e o próprio Darwin. Todo mundo estudou isso aqui, até na escola. O próprio Darwin ali, entendeu? Então todos esses aqui tinha que o próprio versículo 1, aqui, ó, o próprio verso 1, era a terra original, essa terra é o que? Original. Essa terra é original. E o versículo 2, essa terra agora, ela é uma terra refeita, ela é uma terra reconstruída, ela é uma terra recriada, é Deus refazendo, a saber que aqueles que têm dessa maneira, talvez você estudou nessa linha, mas não estudou ela profundamente, mas aquele que tem ou que pega esse determinado argumento ou essa determinada tese, aqueles 6 dias que Deus está trabalhando, Ele está trabalhando para para recriar uma terra, para refazer uma terra. Por quê? Porque esses 6 dias foi necessário Deus trabalhar para refazer novamente essa terra. Agora observa, e o evolucionismo estava em marcha ali, principalmente as fósseis sendo achadas, as eras grandes que estavam sendo achadas ali, os seus cadáveres, os seus ossos, diante da ciência, as suas fósseis ali. Então tinha que ter até mesmo uma base bíblica, ou alguém quis arrumar uma base bíblica para encaixar esse determinado argumento. Sendo assim, acharam
para falar que a Bíblia não erra e para falar que a Bíblia nunca está desatualizada, observa que eles falam que no versículo 1 essa terra era original, no versículo 2 essa terra agora ela é refeita. É por isso que o versículo e a terra estava sem forma e vazia. Olha isso. Por quê? Porque ela sofreu uma catástrofe que os teólogos eclesiásticos entrou em ação e supostamente dizia desde aquela época que era a queda do próprio Satanás, sendo agora na própria Scofield já carregando no rodapé do capítulo 1 alguns versículos bíblicos ou ajudando nesse argumentar, e mais para frente ainda, mais forte, gritando mais alto, a própria versão do Dake, a sua própria Bíblia, mostrando ali também mais claramente tudo isso. Por quê? Porque eles queriam achar um tempo, eles queriam, como a ciência mostrava, eles queriam achar um tempo diante da antiguidade, da era da criação, onde era cabível colocar esse acontecimento que desapareceu, essa grande extinção. Sendo assim, eles falam que é na queda de Satanás, aonde bilhões de anos é o que mais deixa o povo ali intrigado, é a questão de anos, bilhões de anos, durante o versículo 1 até o versículo 2, meus irmãos, dessa maneira que é entendido e subentendido dentro desse argumento, começando aqui com Thomas Calmes, como alguns queiram pronunciar, até chegar diante aqui dos pentecostais, sendo entendido, olha isso, e subentendido dessa maneira. Sendo assim, os próprios teólogos eclesiásticos estavam respondendo dessa maneira. Assim era a resposta, ou assim foi a resposta do próprio Dake para o evolucionismo e para o uniformismo. Assim foi a resposta do próprio Scofield, que popularizou. Se você estudar, você vai ver que quando a Bíblia, a versão dele saiu, ele popularizou em 1909 o que a própria ciência dizia e fez um acordo, uma ajuda com a própria ciência e com a própria Bíblia. Que esse rápido escudo possa ficar guardado em teu coração.